Nos capítulos 41 a 45 do livro de Jeremias, continuamos a ver as consequências da queda de Jerusalém e as lutas do remanescente de Judá após o cativeiro babilônico. Esses capítulos descrevem traição, medo e a persistente desobediência do povo de Judá, apesar das advertências de Deus. Jeremias, capítulo 41, versículos 1 a 3. Ismael, filho de Netanias, da linhagem real de Davi, junto com 10 homens, vai a Mispá para encontrar Gedalias, filho de Aicão, que havia sido nomeado governador de Judá pelos babilônios. Eles compartilham uma refeição juntos, mas durante a refeição, Ismael e seus homens se levantam e matam Gedalias, bem como os judeus e os caldeus que estavam com ele. Versículos 4 a 10. No dia seguinte, antes que alguém soubesse do assassinato, 80 homens vêm de Siquém, Siló e Samaria, com barbas raspadas, roupas rasgadas e marcas de lamentação, trazendo ofertas para a casa do Senhor. Ismael os engana, convidando-os a se encontrar com Gedalias, e quando eles chegam, ele e seus homens os matam, jogando seus corpos em uma cisterna. 10 dos homens imploram por suas vidas, oferecendo tesouros escondidos no campo, e Ismael os poupa. Ismael então leva cativos todos os remanescentes do povo que estava em Mispá, incluindo as filhas do rei, e parte em direção ao território dos amonitas. Versículos 11 a 18. Quando Joanã, filho de Careá, e os outros líderes militares que estavam com ele ouvem sobre os atos de Ismael, eles reúnem suas forças e perseguem Ismael. Eles o alcançam perto do grande tanque em Gibeão. Ao verem Joanã e seus homens, os cativos se alegram e se voltam para eles, mas Ismael e 8 de seus homens escapam e fogem para Amon. Joanã, então, leva o remanescente do povo que havia sido resgatado de volta para perto de Belém, com a intenção de fugir para o Egito, pois temiam a retaliação dos babilônios pelo assassinato de Gedalias. Jeremias, capítulo 42. Versículos 1 a 6. Joanã e os líderes militares, juntamente com todo o povo, desde o menor até o maior, vão a Jeremias e pedem que ele ore ao Senhor, seu Deus, para saber o que devem fazer. Eles prometem obedecer a tudo o que Deus disser, seja bom ou ruim, com a esperança de que isso lhes traga segurança. Versículos 7 a 18. 10 dias depois, a palavra do Senhor vem a Jeremias. Ele convoca Joanã, os líderes e todo o povo e transmite a mensagem de Deus. Deus ordena que eles permaneçam em Judá, prometendo edificá-los e não destruí-los, plantá-los e não arrancá-los. Deus garante que terá misericórdia deles e os protegerá do rei da Babilônia. No entanto, se eles desobedecerem e decidirem ir para o Egito, buscando segurança, espada, fome e peste os seguirão, e eles morrerão lá. Nenhum dos que fugirem para o Egito escapará do mal que Deus trará sobre eles. Versículos 19 a 22. Jeremias adverte fortemente que o Senhor deixou claro que eles não devem ir para o Egito. Ele os lembra que já haviam sido advertidos e que, se forem, a espada, a fome e a peste os alcançarão, e eles perecerão no Egito. Ele enfatiza que Deus está contra essa decisão. Jeremias, capítulo 43, versículos 1 a 7. Após ouvir a palavra de Deus através de Jeremias, Joanã, os líderes militares e todo o povo acusam Jeremias de mentir, dizendo que ele foi manipulado por Baruque, filho de Nerias, para entregar uma mensagem falsa. Eles desobedecem à palavra do Senhor e decidem ir para o Egito. Eles levam consigo Jeremias, Baruque e todo o remanescente de Judá que havia sido poupado e vão para Táfnis, no Egito. Versículos 8 a 13. Em Táfnis, o Senhor fala novamente a Jeremias, instruindo-o a esconder grandes pedras no barro do pavimento em frente ao palácio do faraó, em Táfnis, como um sinal.
Deus anuncia que Nabucodonosor, rei da Babilônia, colocará seu trono sobre essas pedras e estenderá seu domínio sobre o Egito. Ele virá e destruirá o Egito, queimando os templos dos deuses egípcios e levando cativos os egípcios. Deus diz que Nabucodonosor limpará o Egito como um pastor limpa suas roupas de piolhos e sairá de lá em paz. Jeremias, capítulo 44. Versículos 1 a 10. O Senhor fala a Jeremias sobre o povo judeu que está vivendo no Egito, incluindo as cidades de Migdol, Táfnis e Mênfis. Ele lembra ao povo como ele trouxe desastre sobre Jerusalém e todas as cidades de Judá por causa de sua idolatria e desobediência. Apesar de todas as advertências e do desastre que se abateu sobre eles, o povo continua a adorar falsos deuses no Egito. Eles não se humilharam nem abandonaram suas práticas idólatras. Versículos 11 a 14. Deus anuncia que sua ira e furor serão derramados sobre o povo de Judá que fugiu para o Egito. Eles perecerão pela espada e pela fome, e não haverá remanescente ou sobrevivente para retornar a Judá. Todos os homens que foram para o Egito serão destruídos, e apenas um pequeno número escapará e retornará a Judá. Versículos 15 a 19. As mulheres que haviam oferecido incenso a deuses pagãos no Egito, junto com seus maridos e outras pessoas, respondem a Jeremias. Eles afirmam que continuarão a oferecer incenso à Rainha dos Céus, porque, segundo eles, quando faziam isso em Judá, havia abundância e prosperidade. Eles acreditam que os problemas começaram quando deixaram de prestar culto à Rainha dos Céus. Versículos 20 a 30. Jeremias responde ao povo, dizendo que o Senhor não esqueceu as ofertas que eles fizeram aos deuses falsos em Judá. Foi por causa dessas práticas que Judá foi destruída. Deus diz que manterá sua palavra e trará calamidade sobre o povo que está no Egito. Ele usará Nabucodonosor para destruir o Egito, assim como fez com Judá. O sinal de que essa palavra é verdadeira será a captura do faraó Hofra pelo rei da Babilônia, como se alguém segurasse um pedaço de madeira em suas mãos. Jeremias, capítulo 45. Versículos 1 a 5. Este capítulo é uma mensagem de Deus para Baruque, o escriba de Jeremias, que havia escrito as palavras do profeta em um rolo. Baruque estava desanimado e angustiado, pois via todo o mal que estava acontecendo com Judá e temia por sua própria vida. Deus reconhece o sofrimento de Baruque e o adverte para não buscar grandes coisas para si mesmo. Ele promete poupar sua vida como um despojo de guerra, onde quer que ele vá, mas reafirma que trará o mal sobre toda a terra. Esses capítulos de Jeremias mostram a contínua resistência e desobediência do povo de Judá, mesmo após a destruição de Jerusalém. Eles se recusam a ouvir as advertências de Deus e, em vez disso, colocam sua confiança em suas próprias decisões e em falsos deuses. A insistência do povo em seguir seus próprios caminhos, apesar das claras advertências de Deus, acaba trazendo ainda mais desastre sobre eles. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura dos capítulos 41 a 45 de Jeremias. Esperamos que essas lições tragam sabedoria e reflexão para a sua vida. Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano e que a graça de Deus esteja sempre com você. Até a próxima!